Então, assim, ó, eu só sugiro à professora Eulália que entre em contato com a professora Esther, que está no pedagógico, e o professor Silvio Rocha, tá? Que são oriundos lá da nossa cidade, que pode dar um aparato melhor para o Estado ver aonde nós vamos poder chegar, né? Que houve um grande avanço na educação, né? Gostaria de dar um parabéns a todos que compõem essa mesa, porque assim também, na presença da professora Eulália, colocar que esse seminário está sendo riquíssimo, né? E que, graças a Deus, que o Luiz Armando Galdino também é mentor, porque ele também foi meu professor de Sociologia, né? Então, parabéns a todos e muito obrigada. Bom dia, eu sou Alberto Santa Rosa e algumas questões assim me chamaram muita atenção e eu, como professor de filosofia, eu quero concordar com o professor de que, de fato, nós temos que nos ocupar com uma precisão conceitual das coisas, para que a gente não fale besteira. Eu acho que a nossa condição de professor, nós temos que procurar ser rigorosos naquilo que nós afirmamos, sem contudo querer ser perfeitos. Mas as duas análises foram muito profundas e olhando para esse mundo que a gente tem diante de nós, eu penso que nós temos, e aí eu quero questionar como é que a escola pode efetivamente contribuir com isso. Eu penso que nós temos 3 crises de primeira ordem. Uma crise estrutural na forma de produzir e na forma de consumir. Essa crise, ela nos levou a uma crise civilizatória, porque nós estamos diante de alguns dados de organismos como a ONU, com a NASA, apontam que nós estamos caminhando para um colapso. Um colapso. E uma outra crise, que eu acho que ela é muito mais de cunho filosófico, que é uma crise de sentido. Nós não conseguimos mais dar sentido às nossas ações. Sentido existencial às nossas ações. E aí se banaliza tudo. Quer dizer, a gente fica horrorizado com certos crimes que acontecem, com coisas que fazem com a natureza, com tudo. E isso é uma crise de sentido, na minha opinião. E aí, diante disso também uma outra questão que o professor colocou, quer dizer, de que nós apagar a memória é zerar tudo. Como é que a escola, será que, quando é que nós conseguimos absorver, sem negar a dialética do processo, mas as lições que a história nos deu para de fato construir novos seres humanos? Ok. Pessoal, nós temos menos de 10 minutos. Eu vou ler... Oi? Mais uma manifestação. João Santo Ângelo, eu vou trazer um pouco uma ideia de esperança. Eu acredito que é importante o trabalho no sistema prisional. E eu vou usar uma imagem que me chamou muito a atenção. Acho que ela vem também dar uma certa tranquilidade para a gente. Um dia um compadre meu disse assim: vamos assistir o filme Deu a Louca do Chapeuzinho e vamos conversar. E nesse filme a vovó dá a receita para a netinha para entrar no mato dentro, distribuir os doces, e diz: nunca descuide do capuzinho. E acontece que a netinha olha a avó andando de skate e diz: mas tá louco, assim eu vou seguir a receita. E a vovó, que é velha, vai e faz o contrário. Ela se atraca no mato e o lobo vem atrás e a avó vai e protege. E no finzinho a avó tem um diálogo com a neta e diz assim: me desculpa, netinha, eu não notei que tu tinha crescido. E a netinha diz: também, eu aprendi com a vovó. Então, essa questão da segurança que nós temos que trazer junto, isso vai fazer com que a gente evite uma discussão que está se semeando, que nós temos que dar de pau no Piaget. Nós temos que dar laço no Piaget, sair perseguindo a gurizada. E nós temos que fazer o caminho contrário. O vovô só ajuda o netinho se ele tiver firmeza. E o netinho só conversa com o vovô se ele não for geleia.
Eu estou escrevendo um texto agora, o vovô Dino e a netinha Geleia. Vamos ter uma conversa, mais ou menos nessa linha. Então eu acredito que para vencer umas bobagens que está se espalhando, tanto pela esquerdinha festiva, nos EPEs e outros, para vencer isso, para nós nos protegermos, para a gente cuidar da escola pública e para cuidar da nossa gurizada, nós temos que reafirmar a segurança no esqueleto, mas botar um açúcar no vovô. Eu acho que essa discussão do vovô indo para o shopping e tendo umas ralhadas na gurizada com muita segurança, com muita serenidade, vai fazer um bem danado a essa gurizada. Muito obrigado. A última, olha, achei assim importantíssimo abrir, porque dá uma agonia que todas as mesas não abriram, essa é a primeira que eu participei e abriram. Por mais que todo mundo acho que tem muito a falar aqui, parabenizar primeiro esse espaço, que o Estado, o direito nosso, o dever do Estado, isso é uma pauta, né? Eu sou Josi, meu nome é José, eu sou do movimento social do MST e hoje atuo na rede pública de Taquari, terceira coordenadoria. Então eu venho de uma agonia muito grande, sabe, para hoje chegar aqui e escutar essa mesa, todos estão assim muito de parabéns. E a Cássia esteve nas minhas citações da minha monografia e hoje compartilhar esse debate e é muito rico. Então, assim, eu queria dizer assim que a juventude de hoje e das várias gerações que vieram sempre foram protagonistas de uma tarefa da classe trabalhadora que é lutar e resistir. Eu gostaria que está na minha pergunta, que está quase um texto ali, ó. Eu já vou fazer a pergunta, que é: como que a escola contribui para que aconteça vários levantes de dentro da nossa proposta pedagógica, que é a nossa ferramenta de luta, para que a juventude, que as juventudes sejam protagonistas de lutas e resistência pelo que nos é negado dentro da nossa proposta pedagógica, dentro dessa sociedade capitalista estruturada por valores individuais, do mercado, né, do consumismo acima da vida, dentro do meu bairro, da minha periferia, da minha comunidade e de dentro da minha casa. Como que essa juventude sai para as ruas, assim como eu gostaria que tu comentasse, a juventude que saiu para as ruas em 2013, esse levante massivo que teve um valor histórico para o nosso país. Como que nós, educadores, sabemos que lutar, resistir pela nossa categoria não é feio, muito menos passar esse valor para as gerações futuras. Muito obrigada. Obrigada. Bom, das falas, as mesmas pessoas que falaram, eu identifiquei que tínhamos aqui manifestações. Então eu não vou lê-las, evidentemente. Eu vou ler algumas questões e outras, elas são também expressões muito longas, certo? Não sei se teremos tempo, porque tem horário ainda a cumprir à tarde, né, professora e professor. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte: vivemos uma época da cultura do direito. Se prega, se cobra direito sem pensar que temos que ter obrigações. E esta praga se alastra. Como romper essa cultura do direito para humanizar a escola? Não se identificou. Aqui nós temos Heloísa Superti, de Rondinha. Professora Cássia Sidney, os estudos, pesquisas estão dialogando com os empregadores para qualificar as relações entre academia e trabalho, pois as cadeias produtivas muitas vezes estão alheias aos processos desenvolvidos nas instituições de ensino, públicas e privadas. É uma afirmação. Pitã, quando você fala, diz que somos também o legado que nos deixaram e que o esquecimento é a chave para a dominação. O que as futuras gerações falarão do passado? Qual a nossa responsabilidade para deixarmos para as futuras gerações? O professor é importante na construção do conhecimento. Atualmente, muitos estão se formando em faculdades à distância.
Qual a opinião sobre a formação desses professores, uma vez que nessas faculdades existe apenas um monitor de mediação dos estudos? Estão preparados, uma vez que não estão convivendo com a interdisciplinaridade? Acho que tem que tirar o óculos. A questão aqui é entender. Deixa eu ver. Professor, doutor, trabalho em uma escola em que está implantando ensino médio politécnico, porém percebo muita dificuldade no desenvolvimento das atividades. Por favor, me envie seus slides apresentando. Está solicitando material. Favor, me indicar bibliografia. E ficou o endereço aqui? Não. Sim, está aqui. Arroba é Tida. Como? Alguém gostaria, a pessoa poderia informar o endereço de quem fez essa solicitação? Ok? Material socializado para todos. Ok. Tá bem. Na escola, os jovens trabalhadores se educam e socializam para integrar-se ao mundo do trabalho, fugindo da marginalização que o capital lhes destina. Para que os jovens se constituam com orgulho da sua situação e não se envergonhem de serem trabalhadores, sinto falta de nos posicionarmos. Não seria interessante que se trabalhasse mais nas escolas o calendário de datas comemorativas da classe trabalhadora do que as datas religiosas e as datas comemorativas das elites políticas e burguesas, as efemérides? Ok. Que tipo de cidadão ensino essa aqui específica do Politécnico com suas diretrizes pretende entregar para a sociedade? Bom, eu vou passar para os professores. Essas perguntas, elas refletem a maioria das questões, ok? Eu vou lendo, caso identifique mais, a gente faz uma rodada. Voltamos rapidamente. Sou um colega de Santa Rosa, né? Só lembro o nome lá. Alberto. Então, Alberto, eu penso como você também, né, que a crise ela tem uma dimensão estrutural, né, ela tem um caráter econômico, mas ela também tem uma dimensão de crise de sentido, né, ela também tem uma expressão no campo do pensamento, né, e claro que a expressão não diz só da problemática econômica, né, ela diz da própria possibilidade de pensar, né? Então, é uma crise da racionalidade. E uma crise da racionalidade significa algo um pouco mais radical, no sentido, nós chegamos a questionar a nossa base civilizatória. Né? Nós colocamos em questão a nossa noção de civilização. Né? Então, nós buscamos nossos passados, né? E nossas razões de por que nos movimentamos nesse sentido. Bom, o que eu aposto nisso, né? Eu aposto que não dá para dissolver a Europa, não dá para dissolver a civilização ocidental, porque não temos outro projeto. Nós temos que viver nesse projeto. E a contradição temos que enfrentar. Temos que enfrentar a contradição. Aí está a questão, né? Então, enfrentar a contradição desse projeto civilizatório é uma questão de muitos lugares interpretativos, né? Ele tem muitas faces. Mas eu não queria saltar fora desse projeto, sou bem sincero contigo, né? Porque ele é um projeto que sustenta uma dimensão da política, da democracia, do que nós configuramos na modernidade como luta pela igualdade, né? Enfim, eu tenho minha leitura sobre a civilização moderna numa perspectiva ambivalente, ou mesmo contraditória, né? Não se trata de saltar fora da história para resolver as contradições, mas se trata de nela pensar como resolvê-las. Saltar fora da história e resolver as contradições, eu diria para vocês o mundo que eu queria. O professor Maffesoli disse, e Jurandir também disse. Agora eu quero pensar como nós andamos nesse troço. Não quero discutir se nós negamos a sensibilidade. Eu acho que temos que afirmar a sensibilidade.
De fato, o projeto moderno é um projeto muito racionalista. É um projeto que nega o corpo, é um projeto que nega a integralidade da vida dos sentidos. Mas o caminho do pensamento não pode ser isolado do caminho da experiência social. E é esse o detalhe, né? É esse o detalhe. Então, o avanço para a dimensão estética da vida não pode ser apenas um avanço da compreensão ideal, precisa ser um avanço das conquistas reais das pessoas. Né? Então, quanto a dimensão estética é possibilitada aos sujeitos nesse tipo de mundo que vivemos. Não a dimensão estética consumista, mas a dimensão estética da sensibilidade, da expressividade corporal, da autocompreensão do seu corpo, da autocompreensão da sua sexualidade. Enfim, eu quero democratizar isso. Né? As pessoas chegam aos 70, 80 anos de vida e elas se perceberam mortificadas pela vida. Então as pessoas redescobrem o seu corpo, redescobrem o valor da vida, redescobrem que foram mutiladas ao longo da vida. E elas adoram dançar, adoram se expressar, fazer ginástica. A vida toda cuidaram dos filhos, as mulheres, se dedicaram a uma educação séria. Então é isso, assim, eu não quero negar o avanço do debate estético, mas eu quero pensar como a gente pode redesenhar, incorporá-lo nesse debate das luzes. Entende? Assim, então acho que essa dimensão é fundamental. Apagar a memória, eu penso que essas questões ligadas à memória, né, à reflexividade, e não é uma reflexividade mercantilizada, é uma reflexividade desafiadora. Né? A reflexividade já quer dizer assim, é pensar sobre o que nos condiciona, né? O que nos condiciona, né? O que nos antecede. Isso nos dá uma inteligência, né? Nos dá uma inteligência poderosa para escolher e para pensar, né? Para não ser governado pelo rádio, governado por uma opinião isolada. E a escola tem um lugar central porque ela ensina teorias, né? E ela nos desafia a ler teorias, não para aceitá-las, mas para compreendê-las, né? E isso dá um caráter imediato, né? Pensa na filosofia, pensa na sociologia, pensa na história, na geografia, na literatura, nas artes. São oportunidades de experiências, mas também de compreensão do mundo, que se a gente largasse e deixasse de fazê-lo, nós empobreceríamos brutalmente. Então eu penso que não se trata de negar os avanços disciplinares, mas se trata de pensar em que medida esses avanços dialogam e potencializam outras formas de compreensão do mundo. Né? Não, hipótese alguma, eu imagino que a literatura deixa de fazer parte do projeto escolar. Mas eu quero pensar como é que a literatura dialoga com o mundo, né? De uma forma em que a gente consiga perceber relações entre a literatura e o mundo social e histórico das juventudes. O professor Ernesto Guerra escreve um texto e diz assim: nós não deveríamos começar a estudar filosofia pela Grécia, deveríamos começar a estudar filosofia pelo momento contemporâneo. Né? E eu diria, e pensando nos problemas contemporâneos, né? E também pensando como as diferentes concepções filosóficas nos ajudam a concebê-los. Olha só, e aí voltamos à Grécia, e vamos ver o que os gregos pensaram sobre isso. Então isso nos dá uma relação não é querer dizer assim, qualquer lugar sério, não, é um lugar temático, problemático, esse lugar que a filosofia ocupa hoje. E aí voltamos a pensar, e ver como é que a filosofia dialoga com a geografia, com a história, enfim. Um pouco por aí, né? Isso. Eu vou fazer a leitura aqui de mais duas questões e rapidamente eu repasso para a professora Cássia que nós precisamos concluir. Estou sendo chamada a atenção de que tem carros e tem outros compromissos que os nossos palestrantes têm que atender. Bom, uma delas se refere a como a SEDUC vê a possibilidade das escolas buscarem a implantação do ensino médio integrado profissional. Nós já implantamos, nós temos 70 escolas que executam em torno de 6.000 alunos, ok? A outra é o governo está perdendo, é uma manifestação, uma grande oportunidade de conquistar e motivar o educador a incorporar essa transformação da educação. A formação é boa, só falta a valorização. Com o piso tudo será mais fácil, mais intenso e verdadeiro. E uma em relação ao estágio na escola rural, como é possível o estágio na escola rural. Eu passo para a professora Cássia. Bom, eu reli as questões para ver se a gente não deixa de tomar nenhum assunto
mas, né, além das que já foram lidas, as outras vêm na mesma direção. E eu penso que eu posso, assim como fez o Sidney, fazer uma fala em geral, né, e não responder individualmente a cada questão, mas incluir todos esses questionamentos numa única resposta. Por quê? Né? Todas as questões estão voltadas, né, para um resgate da qualidade da formação do professor. Tem uma questão sobre a EAD que eu quero falar em particular, né? Ou da necessidade do diálogo com os empregadores, né? Para que eles entendam uma outra perspectiva, ou uma relação de cultura de direitos versus deveres, né? Ou como a escola enfrenta, né, esta nova realidade, buscando superar, né, a banalização também da escola no bojo desse conjunto de crises que nós estamos vivendo, né? E o nosso colega que fala da necessidade de ter firmeza, né? Reafirmando com segurança qual é o caminho, mas também com doçura, né? Com apoio, com suporte, e não apenas com críticas, né? Como se nós fôssemos a autoridade última e tivéssemos toda a solução na mão. Então eu penso que o que está por trás de todas essas questões, né? É o que o Sidney colocou muito bem, eu tentei pontuar na minha fala, é a fragmentação, né, dos sujeitos como uma estratégia de realização do capital nesta etapa de acumulação flexível. Tá? Quer dizer, destruir a subjetividade no sentido do coletivo, do sentido da solidariedade, principalmente no sentido da esperança ou da utopia, traz como resultado o presentismo, que é a ausência de projeto de futuro, a fragmentação, o individualismo, a competitividade, e nesse sentido nós temos a morte das utopias. Como é que nós vamos pensar na construção de uma sociedade diferente, né, a partir de uma postura presentista, sem projeto, em que o único projeto é o meu prazer individual? Né, que os pós-modernos, e a primeira conferência foi nesse sentido, né, claramente nesse sentido, em que só temos direitos, só temos prazer, não temos deveres e principalmente não temos mais caminho, né? Que cada um, ao viver o seu prazer e ter que ser competitivo para viver o seu prazer, constrói o seu mundo, né? No que ele disse muito bem, né, o Sidney, um endeusamento do eu e uma morte do coletivo. Por onde eu penso que a escola pública tem que atuar? Inequivocamente no resgate da utopia. Ou nós, não essa utopia boba, esvaziada do pensamento pós-moderno de eu ser feliz sozinho, mas a utopia do entendimento, e se nós não trabalharmos coletivo e solidariamente, não resgatarmos a escola como um espaço de relações sociais e significativas com o conhecimento, na perspectiva firme de um caminho a ser seguido para negar a exploração, a precarização, a intensificação, o lumpesinato, né, que está caracterizando a nossa sociedade, nós não temos sentido enquanto escola. A transformação social rumo a uma sociedade mais justa e igualitária sempre foi a nossa utopia. A escola sempre se vinculou a construir um mundo que não está dado. Não existe escola para reafirmar o aqui e agora. Não existe escola para reafirmar o espaço do hedonismo, do prazer individual, do ser feliz sozinho. A escola sempre projetou uma utopia. Não existe escola se não existir uma projeção de futuro. E é essa projeção de futuro que nós queremos. Né? A sociedade em que eu vivi, né? Eu brinco, a gente tem que esconder a idade, mas eu tenho 63. Né? Estou aqui trabalhando de uma enlouquecida, né? Porque eu acredito que tem muita coisa a fazer nessa caminhada. A sociedade que eu vivi era uma sociedade que tinha utopias. Era uma sociedade que acreditava que estudando você ia ter um bom trabalho.
Era uma sociedade que acreditava que você poderia ter uma relação pessoal sólida e construir uma família, né? Ter filhos e criar os filhos como uma reprodução também física das tuas crenças e não apenas uma reprodução biológica. Era também pela família uma forma de construir o mundo, porque tínhamos crenças, tínhamos valores, tínhamos clareza entre o que é certo e errado e sabíamos o que buscávamos. A minha geração teve utopia do socialismo. A minha geração acreditou quando foi às ruas, né? E muitos de nós presos, deportados, né? Mortos, torturados, acreditávamos que era possível construir um mundo melhor. O que a pós-modernidade trouxe para todos nós? A morte das utopias, né? A destruição do socialismo real destruiu em nós a crença da possibilidade de um mundo diferente. Parece que para além do capitalismo há um nada. Isso não é real. O capitalismo é uma produção humana, não é uma produção dos deuses. E como uma produção humana, ele terá que ser destruído pela atividade humana. Isso não será possível sem organização coletiva. Então, quando o pós-modernismo, né, ideologia do neoliberalismo, né, ideologia da acumulação flexível, vem nos fragmentar e destruir as nossas utopias, ele o faz porque sabe que é pela organização coletiva que nós vamos mudar essa sociedade, é pela organização coletiva que nós vamos destruir essa vida injusta e desigual que está aí. Agora, essa organização coletiva tem que começar na escola, né? Quando nós assumimos a filosofia do Habit, César, vida, por que me levantei hoje? Esses alunos chatos, indisciplinados, que não querem nada com nada, que canseira, estou lá para ganhar meu salário, não é assim. Ou nós resgatamos as nossas utopias, porque sem resgatar a nossa utopia não seremos os organizadores da utopia dos nossos jovens, ou nós reavivamos a esperança que é possível viver de outro jeito e nos organizamos coletivamente, ou não há saída para a escola pública de qualidade. Então o caminho é esse. Resgatemos as nossas esperanças com firmeza e determinação. Porque os jovens hoje, os meus netos dizem assim: vó, isso é coisa de antigamente. Mas contraditoriamente, quando eu conto as histórias da família, eles se fascinam, desde os pequenininhos ao adolescente. Então é esse resgate firme de que há princípios, que sem disciplina, né, sem esforço, sem envolvimento, sem compromisso, sem deveres, a gente não constrói uma sociedade diferente, não é possível avançar. E é esse caminho que a gente busca, porque os nossos jovens, e aí eu só vou dizer para vocês da minha preocupação com os movimentos do ano passado, foi a coisa mais bonita que eu já vi na rua. Mas eu tenho uma figura de imagem porque eu vivi os movimentos no Rio de Janeiro. Eu estava lá. Eu tenho uma imagem muito ruim, eu devia ter fotografado, porque a expressão da pós-modernidade. Na frente da Assembleia, do prédio lá, né, da Cinelândia, da Assembleia Legislativa, estavam acampados, né, e tinham várias faixas com todas as bandeiras de luta dos acampados. Então a primeira era libertem o fulano de tal, que tinha sido preso por uma razão qualquer. E a última era salvem os cachorrinhos cobaias da indústria química. No meio tinha a questão da passagem do ônibus, do direito à educação, do não à copa e também a questão do salário digno dos professores que estavam em greve. Vocês lembram o que aconteceu no dia do professor no Rio de Janeiro no ano passado? Então é uma tamanha fragmentação, tá, que a gente tem que começar a questionar, né? Quer dizer, se esse tipo de manifestação leva a alguma finalidade. Por quê?